E aí, pessoal, ligados aí mais uma vez no CEPEM, estamos aí terminando o nosso artigo 5º, né? Hoje vamos dar sequência agora e começarmos agora a história dos direitos e garantias fundamentais no tocante, em especial, remédios constitucionais judiciais e também remédios constitucionais administrativos. Pois é, existem remédios administrativos e eu vou te ensinar quais são eles aqui dentro do artigo 5º, tá bom, pessoal? Eu me chamo Silvio Juan, estamos aqui nessa saga, terminando o artigo 5º, né? Interminável artigo 5º, né? Muito longo essa série aí do artigo 5º, mas estamos acabando, tá bom? Vamos lá, vamos começar já sem delongas. Está aí o professor Silvio Juan na sua tela. Vamos começar tratando a respeito do inciso que fala do habeas corpus, tá bom, pessoal? O que é o habeas corpus? A própria Constituição dá uma definição bem bacana, bem legal, bem simples também. Não tem muita coisa assim difícil não de entender não. É bem tranquilo. Olha só, conceder-se-á. Quando é que você concede o habeas corpus? Libere o corpo, né? O que significa? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado. De quê? De sofrer violência ou coação em sua o quê? Liberdade de locomoção. Essa é a palavrinha-chave, tá bom? Do habeas corpus. Quando você vai impetrar habeas corpus? Quando ocorrer uma ameaça ou sofrer uma restrição na sua liberdade de locomoção, mas não de qualquer forma. Se foi de forma o quê? Ilegal ou com o abuso de poder, tá bom, pessoal? Aí esse abuso de poder você estuda lá no direito administrativo, onde tem ali o desvio de poder e o excesso de poder, tá bom, pessoal? Então o habeas corpus é justamente para isso. Você foi preso de forma ilegal, o que acontece com você? Você vai impetrar o habeas corpus, remédio constitucional cabível no tocante à sua liberdade de locomoção. Então o que é remédio constitucional? Quando ocorre uma enfermidade jurídica, quando ocorre uma violação de um direito seu, então você pode impetrar um remédio que nada mais é que uma garantia. Então, direitos individuais e garantias são diferentes, tá bom, pessoal? Direitos são normas declaratórias, garantias são normas assecuratórias, tá bom? Então, muito cuidado isso aí para a sua prova, porque as bancas dizem que é uma coisa só e não é, tá bom? Garantia é uma coisa que você vai garantir, segurar, resguardar, fazer com que aquele direito venha a ser ainda utilizado conforme o texto legal, tá bom? Então você foi preso, você tem direito o quê? À liberdade de locomoção. Então se você foi preso, você pode impetrar uma garantia para que você venha ter de volta a sua liberdade de locomoção. Então aí você vai impetrar o quê? O habeas corpus, tá bom, pessoal? Habeas corpus, remédio constitucional cabível, quando você se sentir ameaçado de sofrer alguma prisão ou você já for preso. E aí nessa prisão ocorrer ilegalidade ou abuso de poder, você vai impetrar um modelo que é chamado de habeas corpus. Agora, algumas coisas bem importantes sobre o habeas corpus. É um remédio constitucional, a natureza dele, pessoal, é a natureza penal, tá bom? O processual penal tem um artigo específico falando somente sobre o habeas corpus. E aí nós falamos que ele protege o direito de liberdade de locomoção, pessoal, tá aí, ó, liberdadezinha de locomoção, foi preso em forma errônea, ilegal, então pode impetrar habeas corpus. Quais são os modelos de habeas corpus, os tipos de habeas corpus? São muitos. Nós temos o preventivo, ainda não ocorreu a prisão, aí você pode adentrar com um habeas corpus chamado também de salvo-conduto, né? Você está com medo de ser preso, né? Então você vai lá, entra com habeas corpus. O repressivo é quando já ocorreu a prisão, então já ocorreu a ilegalidade na prisão. Nós chamamos isso aí de liberatório, tá bom, pessoal? Liberatório. Temos o preventivo, que é o salvo-conduto, antes de ser preso, você apenas só está aqui, como diz o texto constitucional, ameaçado, sofreu o quê? Ou achasse ameaçado, tá vendo aqui? Ameaçado. Então você vai entrar com o preventivo. Se já ocorreu a ilegalidade, se você já sofreu a ilegalidade, você vai entrar com o habeas corpus repressivo, tá bom, pessoal? Show de bola? Temos o habeas corpus suspensivo, que serve para quê? Para suspender a prisão ilegal decretada, mas ainda não cumprida, que é difícil cair esse suspensivo. E temos o habeas corpus profilático ou trancativo, né? Isso aqui você vai usar
em algumas situações interessantes aí também relacionadas ao processo penal, no inquérito e tudo mais, tá bom? Quando o risco à liberdade de locomoção é bastante remoto, longínquo, periférico, mas ainda não existe, tá bom, pessoal? Então, são alguns habeas corpus aí que você poderia entrar, mas eu chamo sua atenção para dois que são os mais importantes. Quais são os mais importantes desses dois, professor? Pessoal, os mais importantes desses dois aí são o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. Esses dois aí, eles despencam nas provas, tá bom? Então, preventivo não foi preso, mas está próximo a ser preso, você vai e entra com habeas corpus preventivo. Repressivo, você já foi preso, então você entra com habeas corpus repressivo, tá bom? Então isso acontece muito hoje em CPI, o preventivo utiliza-se muito e não são baratos os habeas corpus. Mas eles têm algumas peculiaridades, tá bom? Quem é a pessoa impetrante? A pessoa impetrante, pessoal, é aquela pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira, o MP, defensoria e até mesmo um juiz de ofício, quando no curso da ação penal. Então, quem pode impetrar habeas corpus? O habeas corpus, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Quem é que diz isso? Veja, nós vemos que o habeas corpus diz que todo mundo pode impetrar habeas corpus. Então, uma criança pode impetrar habeas corpus, um adolescente pode impetrar habeas corpus, uma pessoa adulta, um idoso, uma pessoa jurídica, uma empresa, todos podem impetrar habeas corpus. Claro que temos uma ressalva bem remota na questão ali do juiz, mas até o mesmo juiz ali, ele também pode impetrar habeas corpus, tá bom? Mas temos ressalvas, mas via de regra, o que eu quero que você leve para a sua prova é que todo mundo pode impetrar um habeas corpus. Todo mundo pode ser impetrante, beleza? Agora, quem é que pode ser o paciente? Paciente já é outra história, tá bom? Paciente, só pessoa física. Então, eu não posso prender uma empresa, porque ela não tem uma vida ali onde exerça uma liberdade de locomoção. Ela tem uma vida, mas uma vida ali diferente, tá bom, pessoal? Então, o habeas corpus só é para quem foi preso. Então, impetrante pode ser qualquer pessoa, tá bom, pessoal? Paciente, só pessoa física. Só pessoa física pode ser o paciente, aquela pessoa que recebe o habeas corpus, tá bom? Então, não tenho como prender a empresa, logo a empresa não é detentora de receber o habeas corpus. Mas uma empresa pode impetrar um habeas corpus ao meu favor? Claro que pode, tá bom? Ela é uma pessoa. E aí diz que qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus quando ocorrer o quê? Uma ameaça ou uma restrição na liberdade de locomoção e essa restrição for de forma ilegal, tá bom? Ou com abuso de poder. Show de bola, pessoal? Vamos lá. Autoridade coautora. O que é autoridade coautora? Coatora. A autoridade coautora, pessoal, é responsável pelo cerceamento do direito de liberdade de locomoção de forma ilegal. A autoridade pública ou pessoa privada, e o exemplo aí nós temos o hospital, que pode sim, o exemplo que a banca CESP ama, né? Se uma pessoa for presa, né? E ali, presa não, for para o hospital, né? E ali não tiver dinheiro para pagar as custas ali do tratamento dela, de saúde e tudo mais, ela pode ficar presa, mantida ali no hospital até que ela venha pagar? E a resposta é não. E aí ela podia pedir sim questão de um habeas corpus repressivo. Tá bom, pessoal? Vamos lá, seguindo. Habeas corpus ainda rapidinho falando que não precisa de advogado para impetrar, tá bom? É um detalhe muito importante também que você tem que levar para a sua prova, que dispensa a causa postulatória. Então, habeas corpus, pessoal, nós não temos formalismo, não precisa de advogado, então qualquer pessoa pode impetrar, qualquer pessoa pode seguir ali o rito processual e não vai ter custas no processo. Tá bom, pessoal? Show de bola, vai ser gratuito para todo mundo e não tem formalidade. Temos apenas um peguinha no habeas corpus, é que ele tem que ser escrito na língua portuguesa. Então os tribunais não aceitam habeas corpus de outra forma, em outra língua, tá bom? Ah, professor, mas é uma linguagem parecida, espanhol, não aceita, tem que ser habeas corpus na língua portuguesa, tá bom? Que é o idioma oficial do Brasil, tem que ser na língua portuguesa. Professor, um estrangeiro pode impetrar um habeas corpus? Pode, mas tem que impetrar habeas corpus na língua portuguesa, tá bom, pessoal? Então, peguinhas aí do habeas corpus. Também é cabível quando a ofensa à liberdade de locomoção é indireta, como no caso de procedimento que ao final resulta em prisão. E aí temos o artigo 142 que na tua prova pode pedir, talvez você que faça com a polícia militar de algum estado, o artigo 142 do parágrafo 2º
vai falar o quê? Que, via de regra, militar, ele não pode impetrar habeas corpus. É uma observação para os militares. Estabelece não caber habeas corpus, quando em relação a punições de natureza o quê? Disciplinar, militares. Então, o militar não pode impetrar um habeas corpus. Tá bom, pessoal? Trata-se da impossibilidade de analisar o mérito nas referidas punições, não abrangendo, contudo, os pressupostos de legalidade. Então, existe hipótese que poderão ser impetrados habeas corpus por militar? Claro que poderá, mas só no caso de for analisado o pressuposto de legalidade, tá bom? Tipo, por exemplo, uma prisão muito descaradamente que foi ilegal. Nesse caso aí, o militar ele pode entrar com um habeas corpus. Agora, uma prisão administrativa comum, não pode, tá bom? Eu quero entrar com habeas corpus, é repressivo, não pode. Eu estou me sentindo ameaçado porque alguém quer me prender, preventivo, também não posso. Militar, ele não pode isso aí, tá bom, pessoal? Porque a Constituição diz que temos também um regime militar que é totalmente diferente do regime civil. Beleza, pessoal? Então, se for um caso para analisar o pressuposto de legalidade, aí nesse caso sim. Temos aqui uma modalidade de habeas corpus que foi algo extraordinário, histórico no nosso ordenamento jurídico, que é o habeas corpus, o quê? Coletivo. Olha só, não se tem previsão desta modalidade no ordenamento jurídico. Não se tem. Porém, a segunda turma do STF concedeu um habeas corpus coletivo para todas as mulheres presas. Mulheres presas, mas em que situação? Gestantes puerpérias, aquelas pessoas ali que já estão ali com os bebês, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, convertendo a prisão preventiva em prisão domiciliar. Então é um dispositivo que não tem na nossa Constituição o habeas corpus coletivo. Contudo, o STF deu um habeas corpus coletivo. Tá bom, pessoal? Então não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa. As bancas amam isso aqui também. Você tem que estar muito atento a esse peguinho aqui, porque multa não cabe habeas corpus, tá bom? Então existem outras formas de você revisar ali a questão da multa. Tá bom, pessoal? Então não vai ter habeas corpus quando for alguma pena de multa, tá bom? Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, também não cabe. E finalizamos o habeas corpus, tá bom? Então o habeas corpus ele tem algumas particularidades que você tem que levar para a sua prova, mas o tema-chave da palavra habeas corpus, do remédio constitucional habeas corpus, da garantia habeas corpus é o quê? Liberdade de locomoção, tá bom? Vamos trabalhar agora com vocês o mandado de segurança. O mandado de segurança é o remédio constitucional, galera, também conhecido como o remédio amigo do concurseiro. Por quê? Porque diz assim, conceder-se-á mandado de segurança. Qual é a palavra do mandado de segurança? Direito líquido e direito certo. Então é um direito muito claro, é um direito muito transparente e visível, onde o juiz ele vai analisar o teu direito sem outras provas. Ele vai pegar e vai dizer assim, realmente, fulano tem direito. Esse é o direito líquido e certo que tanto cai nas provas, tá bom, pessoal? Então, quem é o direito líquido e certo? Remédio constitucional cabível seria o mandado de segurança. Você já mata muita questão só com essa palavrinha. Não amparada por habeas corpus ou habeas data. Então, tem situações em que você vai se deparar e você vai querer recorrer a uma garantia sua. Se você olhar para a sua situação e não couber habeas corpus, você vai recorrer para o habeas data. Se não couber habeas data, você corre para onde? Você corre para o mandado de segurança, porque a Constituição diz, olha, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Quando? Não amparado, olha aí, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, cabe o quê? Quando não couber habeas data ou habeas corpus, mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições de poder público, tá bom? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Agora, pessoal, quero que você preste muita atenção, porque temos um mandado de segurança aqui, mas é o coletivo. Esse coletivo está na Constituição. O HC, o habeas corpus coletivo, não está na Constituição. Porém, o mandado de segurança coletivo está sim. E ele está dizendo que só pode ser impetrado por partido político, olha só, partido político com representação no Congresso Nacional. Então não é qualquer partido político. Para impetrar uma das pessoas legitimadas para propor, impetrar o remédio constitucional mandado de segurança, que garante o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, é uma pessoa que esteja o quê? Com um partido político, esteja no partido político,
Na verdade, o partido político é a pessoa que pode impetrar o mandado de segurança, mas qualquer tipo de partido político? Não. Tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Então, existem partidos que não têm representação no Congresso Nacional. Então, se vier na tua prova dizendo que é qualquer partido político, está errado. Para impetrar mandado de segurança coletivo, só partido político com representação no Congresso Nacional. Tá bom, pessoal? Temos outros legitimados. Quem são os outros? Temos uma organização sindical. Então, uma organização sindical, ela também será a autoridade competente aí para entrar com um mandado de segurança coletivo. Temos a entidade de classe ou também uma associação. Aí o peguinho está aqui para a associação, que a associação poderá ingressar com o mandado de segurança em qual situação? Se ela for uma associação legalmente constituída e em pleno funcionamento há pelo menos quanto tempo? 1 ano. Então, a associação é a única que tem que ter esse prazo, tá bom, pessoal? Quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa do interesse dos seus membros ou associados. Tá bom, pessoal? Então, esses são os legitimados para impetrar mandado de segurança coletivo. É muito fácil só o mandado de segurança, direito líquido e certo e tudo mais. Mas quando falamos agora do mandado de segurança coletivo, já é um pouquinho mais chato. Tá bom, pessoal? Então, cuidado isso aí na prova de vocês, cai bastante na prova. Mandado de segurança é uma ação judicial de natureza civil. Nós vimos que o habeas corpus é natureza penal, que serve agora para proteger direito o quê? Líquido e certo, tá bom? Direito líquido e certo, direito do concurseiro, tá bom? Então, esse é o mandado de segurança. Temos o prazo também do mandado de segurança. Galera, o prazo do mandado de segurança, você tem que levar para a sua prova esse prazo, que vez por outra não é tão corriqueiro, mas o prazo do mandado de segurança é um prazo de 120 dias decadencial, tá bom? Esse aí é o prazo do MS, beleza? E precisa sim de advogado, tá bom? O mandado de segurança, ele necessariamente precisa de advogado, não é gratuito, tá bom? Não é gratuito. Então, diferentemente do habeas corpus, o habeas corpus ele é gratuito, não precisa de advogado, qualquer pessoa pode impetrar. No mandado de segurança, não. O mandado de segurança, ele não é gratuito, ele precisa de advogado e ele tem um prazo decadencial de 120 dias. Tá bom, pessoal? Qual é o caráter do mandado de segurança? Olha só, temos um caráter no mandado de segurança. Veja, o que sobra, a gente chama de quê? De resto. Não é? É o resto que sobra. Então, a Constituição vai dizer assim que conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e nem habeas data. Então, se não cabe habeas corpus nem habeas data, sobra o quê? Sobra o resto, que é o quê? É o mandado de segurança. Então, nós dizemos que o resto é de caráter, o mandado de segurança, o R que eu falei agora do resto, é de caráter residual. Caráter residual. Olha só que bacana. Caráter do mandado de segurança. Só caberá MS quando o direito em questão não for amparado por habeas corpus, como nós falamos, ou habeas data. É o caráter o quê? Que nós chamamos residual. A esse R nós chamamos de bisuzinho resto, porque sobrou. Então é o caráter residual porque sobrou, tá bom? Show de bola, galera. Então simples, né? Objetivo aí o mandado de segurança. Mandado de segurança ainda, direito líquido certo, a gente já falou. Aquele que pode ser demonstrado de plano mediato, aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Sem necessidade de dilação probatória. Então a prova ela já está pré-constituída. Eu não preciso juntar provas para provar o meu direito, porque o direito constitucional que fala sobre o mandado de segurança já diz que é líquido e certo. Então não precisa de dilação probatória, testemunhas, pessoas, filmagens. Não, é um direito líquido e certo. Eu vou mostrar, vou dizer aqui, olha aí meu direito. Eu tenho direito a isso. Tá bom, pessoal? Show de bola? Então, você aí dispensa a dilação probatória. É isso aí que chama-se dilação probatória. Então, já é algo com provas pré-constituídas. Legitimado ativo, qualquer pessoa física ou jurídica, MP, etc. E o passivo, autoridade coautora, pública, particular, nas atribuições do poder público. Temos também o preventivo e temos o repressivo, como a explicação já foi dita
no habeas corpus, também se aplica aqui no mandado de segurança. Prazo 120 dias, nós já falamos que pode ser impugnado, contados da ciência, pelo interessado do ato a ser impugnado. Legal? Então vamos lá, seguindo para um novo remédio constitucional. Aqui nós temos o mandado de injunção. O que é que diz esse remédio constitucional? Que também possui uma palavrinha muito importante que você, através dela, você pode vencer qualquer questão na sua prova. Conceder-se-á, opa, deixa eu ajeitar a canetinha aqui, vamos lá. Agora sim. Conceder-se-á mandado de injunção quando é que você vai interpor, impetrar, adentrar com o mandado de injunção, sempre que ocorrer o quê? Falta de norma regulamentadora. Pessoal, essa é a palavra, tá bom? Essa é a palavrinha-chave do remédio constitucional aí, mandado de injunção. E essa falta de norma regulamentadora torna inviável seus direitos. Mas que direitos? Direitos de liberdade, direitos, prerrogativas inerentes à sua nacionalidade, sua soberania e à sua cidadania. Então, feriu esses direitos aí, o remédio constitucional cabível seria o mandado de injunção, uma vez que não existe norma regulamentadora, ou seja, falta uma lei. Quando ocorrer a falta de lei, quando nós falamos a respeito do direito do artigo 5º, que fala dos remédios constitucionais, ocorreu a falta de norma regulamentadora, mandado de injunção, tá bom? Então eu queria exercer um direito. Eu não tenho esse direito porque não tenho uma lei, mas eu posso me amparar em uma outra lei para exercer tal direito. Então, o direito que diz respeito ao quê? A uma liberdade, a uma cidadania, a uma soberania do Estado. Tá bom, pessoal? Então, eu posso ingressar com um mandado de injunção quando ocorrer falta de norma regulamentadora. Tá bom? Olha só. Trata-se de um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela omissão legislativa. Então, o Estado, na pessoa dos seus legisladores, aquelas pessoas que podem criar leis, elas são omissas. Tá bom? O mandado de injunção reclama sobre normas de eficácia limitada, uma vez que necessariamente precisamos de uma lei. É admitido o mandado de segurança coletivo, temos uma lei também para esse remédio constitucional, e aí ele vai ser utilizado quanto à omissão total ou parcial. Tá bom, pessoal? Legitimidade ativa, pessoa física ou jurídica, e o mandado de segurança, o mandado de injunção coletivo, os mesmos do MS coletivo, acrescentando o MP. Então, do mesmo jeito que se dava o mandado de segurança coletivo, os legitimados, que nós já falamos, né? Partido político, com representação no Congresso Nacional, organização de classe, associação legalmente constituída há pelo menos um ano. Aqui também são os mesmos legitimados para interpor o mandado de injunção coletivo. Tá bom, pessoal? Com o adendo sobre o MP e a Defensoria. Ainda sobre o mandado de injunção, temos legitimidade passiva, poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar norma regulamentadora, e a eficácia da decisão do MI é corrente não concretista. Cabe o Poder Judiciário apenas reconhecer a inércia do poder público. Então aqui não é o que nós adotamos. Se a prova aprofundar demasiadamente, que eu acho muito difícil, ela vai pedir essa corrente aqui, tá bom? Que é a que o Brasil adota. Afirma que a decisão terá eficácia subjetiva, limitada, olha aí, limitada às partes. Contudo, o STF poderá ser conferir a eficácia ultra partes, ou erga omnes. Beleza, pessoal? Ou erga omnes, a decisão, quando isso for inerente, é dispensável ou indispensável ao exercício de direito, liberdade, prerrogativa do objeto da impetração. Então, os efeitos aqui podem ser extrapolados e ser em ultra partes ou erga omnes, né? A gente sabe que existem vários efeitos no direito, inter partes, ultra partes e erga omnes. Aqui, o ultra partes seriam ali para as partes, né, que entraram com o processo, e o erga omnes para todos. Mas eu acho muito difícil cair na tua prova esse entendimento aí, essa corrente, tá bom? Vamos lá, vamos finalizando aí com habeas data. Habeas data, outro remédio constitucional, tá acabando, galera. Conceder-se habeas data. Então, quando é que você precisa desse remédio constitucional muito bacana também, que é o habeas data? Outro adendo aqui é que ele é gratuito, tá bom, pessoal? O habeas data, ele é gratuito. E você vai precisar dele quando? Para assegurar o conhecimento de informações, pessoal. Veja que cada remédio constitucional tem uma peguinha. E aqui não é diferente no habeas data. A gente falou de
mandado de segurança, que é o direito líquido e certo. Falamos do habeas corpus, que é a questão da liberdade de locomoção. E agora nós estamos tratando do mandado, e agora tratamos também do mandado de injunção, que é falta de norma regulamentadora. Agora estamos tratando a respeito do habeas data. Qual é a palavra-chave no habeas data? A palavra-chave no habeas data é informações relevantes ou relativas à pessoa do impetrante, nunca de terceiros, sempre da pessoa do impetrante. Constante onde? Em bancos de dados, olha aí, constante em bancos de dados, de entidades governamentais ou caráter público. Então aí, quando você quer uma informação dentro desses bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público, e eles te negam, então você pode adentrar com habeas data, tá bom? Continuando aí, diz assim, para a retificação de dados. Então, além de informações relativas à pessoa do impetrante, a palavra-chave do habeas data é retificação, ou seja, correções de dados. Então, você pode corrigir um dado, um nome que você colocou errado, uma rua, tá bom? Uma informação específica em algum processo, estão te privando. Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, tá bom? Então tá aí a explicação um pouquinho desse remédio. Remédio constitucional de natureza civil, servindo para obter informações relativas à pessoa do impetrante ou retificação de dados, quando em registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, legitimidade ativa, qualquer pessoa física ou jurídica, e a passiva, entidade governamental ou entidade de caráter público que não será governamental, sendo assim privada, tá bom? E aí temos a jurisdição condicionada, nesse caso aí se aplica a jurisdição condicionada. Por quê? Porque necessariamente eu tenho que ter uma negativa administrativa. Então o ingresso no Poder Judiciário para impetrar o HD depende de quê? De negativa da autoridade competente, ou seja, eu tenho que ter uma negativa administrativa. Então nós falamos aí de uma jurisdição condicionada, porque para mim entrar com esse remédio tem que ter uma condição. Qual a condição? Olha, eu tentei por outro meio, mas fui negado, tá bom? Foi negado a minha solicitação dessa informação. Então eu quero agora entrar com o remédio constitucional habeas data, tá bom? Olha só, habeas data é gratuito, porém necessita de advogado, diferentemente do habeas corpus. O habeas corpus ele é gratuito também, mas não necessita de advogado. No HD, o habeas data ele é gratuito, mas necessita de advogado, tá bom? Show de bola? Vamos seguindo. Ação personalíssima não poderá ser usado para garantir acesso a informações de terceiros, como nós falamos. De terceiros não. A informação tem que ser o quê? Relativas à pessoa do impetrante, tá bom, pessoal? Do impetrante. E uma exceção, o STF reconhece como parte legítima para impetrar ou interpor o HD o cônjuge sobrevivente na defesa do interesse do falecido. Então, nesse caso, para garantir informações de uma pessoa que já morreu, o STF autoriza o cônjuge. Quem é o cônjuge? O parceiro, né? Aquela pessoa ali que casou, que está vivendo junto, mas perdeu ali o seu ente querido. Então, ele é o cônjuge sobrevivente. E aí ele poderá, sim, interpor habeas data em face de uma outra pessoa, de terceiro, mas que seria o seu cônjuge, tá bom? Ação popular, galera, qual é a pessoa que pode impetrar a ação popular? Gente, a ação popular é a mais tranquila de todas. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, qualquer pessoa pode impetrar a ação popular? Não. A resposta está errada. É qualquer cidadão. Então, cidadão é diferente de qualquer pessoa. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com essas nomenclaturas. Cidadão é aquela pessoa que está possuindo o título de eleitor, que já foi ali, se alistou, tudo certinho, e está ali com os direitos em dia. Qualquer pessoa é aquela pessoa que só tem identidade ou não tem identidade, tá bom? E aí, para ser cidadão, necessariamente tem que ter o título de eleitor. Tá bom, pessoal? Sem título de eleitor, você ainda não pode ser, da nomenclatura correta, ser chamado de um cidadão. Tá bom? Você ainda não tem os seus direitos políticos. Beleza, pessoal? Então, quem pode impetrar a ação popular? Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público. Então, se tem alguma lesividade ao patrimônio público, você vai entrar com uma ação popular. Ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa ou ao meio ambiente,
ou a patrimônio histórico, cultural, ficando o autor salvo, comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, a ação popular, ela é gratuita, salvo comprovada má-fé. Então, via de regra, ela é gratuita. Mas se for comprovada alguma desavença no processo ali, alguma má-fé no processo, ela vai ser cobrada sim, tá bom? Remédio constitucional cabível, como nós falamos, quando tratado de lesividade ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente. A legitimidade ativa, qualquer cidadão, nós já falamos aqui, ó, qualquer cidadão é a pessoa que pode adentrar com esse remédio constitucional, ou seja, brasileiro a partir de 16 anos, que esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos, por meio de advogado, ele pode sim adentrar com uma ação popular. E a legitimidade passiva, a agente que praticou o ato, a entidade lesada e os beneficiários do ato, tá bom? Então, pessoal, aqui ele fala que serve para quê? Ela é uma ação preventiva, ela visa evitar atos lesivos. A quem? Ao patrimônio público, pessoal. Então, imagina ali que tem uma empresa que está ali, ou uma prefeitura, né, que está ali jogando alguns vamos dizer assim, resíduos tóxicos em um rio, e está ali danificando aquele rio, que é um patrimônio público, histórico, cultural, e você aí com seus 16 anos, que já tem título de eleitor, queira entrar com uma ação popular através de um advogado para inibir aquele ato lesivo. Pode, porque você já tem título de eleitor, então você é um cidadão, e a Constituição é bem clara quando diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular, tá bom? Vamos lá, finalizando aqui para a gente começar algumas questões também. Repressiva, ressarcimento do dano, anulação do ato, recomposição do patrimônio. Questões de prova, galerinha, vamos começar aqui uma rápida questão de prova aqui para vocês. Olha só, auxiliar de saúde da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. A Constituição prevê, entre outras garantias fundamentais, o mandado de injunção, certo? Como instrumento para assegurar o conhecimento de informações. Gente, informação, será que é o mandado de injunção? Olha só essa peguinha aqui. Por essa pergunta, a gente já mata a questão. A gente sabe que informações não é mandado de injunção. Qual é a palavra-chave para mandado de injunção? É o quê? Falta de norma regulamentadora. Qual é a palavra-chave para ganharmos informações nossas, nunca de pessoas terceiras? Qual é a palavra-chave? Habeas data, é o remédio cabível, tá bom? Então aqui está errado. Por quê? A Constituição prevê, entre outras garantias fundamentais, o mandado de injunção como instrumento para assegurar o conhecimento de informações. Gente, não é mandado de injunção, aqui seria habeas data, tá bom? O habeas data seria o remédio cabível. Então tá errado. Vamos para a próxima questãozinha? Rápido, que a gente não tem muito tempo para perder, o concurseiro tem que ter essa agilidade também de ganhar tempo, tá bom? Aspirante da Polícia Militar, prova de CESP. No ordenamento jurídico brasileiro, o habeas corpus somente pode ser impetrado de forma repressiva. E aí, galera? Só de forma repressiva? Será que o habeas corpus tem alguma outra forma além da repressiva? E é claro que nós vimos que temos o habeas corpus trancativo, profilático, suspensivo, preventivo, repressivo. Então, outras formas também outras formas também existem dentro do ordenamento jurídico sobre o habeas corpus e não somente a forma repressiva. Tá vendo? Não tem muita dor de cabeça nos remédios constitucionais. São palavrinhas-chave que você pega ali e você mata qualquer questão, tá bom? Gabarito tá o quê? Errado. Próxima questão. Com relação à organização administrativa e ao princípio da moralidade, julgue. A ação popular, um dos instrumentos de tutela jurisdicional do princípio da moralidade, pode ser proposta por qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Olha aí, pessoal, a palavrinha-chave. Será que a ação popular pode ser interposta por qualquer cidadão? Visando anular o quê? Atos do poder público lesivos. Atos lesivos ou quem? Atos lesivos à moralidade administrativa. E aí estaria o quê, pessoal? O que você colocaria aí? Correto, galera. Tá certinho, é isso aí que diz a nossa Constituição. Mais uma questão de prova, olha só, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a regra constitucional que estabelece não ser cabível a impetração de habeas corpus em relação às punições disciplinares militares não abrange o exame dos pressupostos de legalidade do ato. Essa questão é um pouco mais pesada e eu trouxe justamente por isso, para que você viesse a analisá-la na íntegra, porque é assim também que vem pedindo algumas bancas.
Claro que nós sabemos que os militares não podem entrar com o habeas corpus, não é isso? Nós vimos isso agora há pouco. Contudo, se ocorrer aí uma ilegalidade na prisão, esse pressuposto ele pode ser analisado. Logo, nossa questão está o quê? Correta, porque nesse caso aí, o habeas corpus poderá ser sim impetrado. Tá bom, pessoal? Show de bola? Então, nos termos do entendimento do Supremo, que estabelece não ser cabível a impetração de habeas corpus por quem? Nas relações o quê? Disciplinares militares. Não abrange, esse entendimento aí não abrange o exame de pressuposto de legalidade. Sim, está correto. No pressuposto de legalidade, poderá sim ser analisado. Então está corretinho. Maria compareceu a uma loja de departamentos e ao solicitar a abertura de crediário, foi surpreendida com a notícia de que o seu nome estava negativado em um banco de dados de caráter público, o qual é mantido por uma instituição privada. Apesar de ter apresentado requerimento formal, olha só, ela apresentou um requerimento formal e ela foi solicitar a abertura de um crediário. Foi surpreendida com que o seu nome estava negativado, logo ela não pôde. E aí ela foi procurar o saber porque o nome dela estava num banco de dados como nomes negativados. E ela pediu de forma formal e tudo mais, eu quero saber o que está acontecendo. Visando ao conhecimento de informações. Informações quem? Relativas à sua pessoa, não é de terceiros, tá bom? Ela só quer informação dela. Foi-lhe negado, ou seja, ocorreu uma negativa administrativa. Jurisdição condicionada agora pode ser sim acionada agora um remédio constitucional pela instituição privada, de modo arbitrário e manifestamente ilegal. O acesso a esses dados é o quê? A ação constitucional cabível para que Maria tenha conhecimento das referidas informações é o qual, pessoal? Qual é o remédio cabível? E nós sabemos que é o habeas data. Vai ser informações a respeito da pessoa do impetrante. Olha aí, pessoal, muito simples. Estamos matando todas as questões rapidamente. Você está vendo aí que não tem segredo, não tem bicho de sete cabeças e você consegue vencer qualquer tipo de questão. E a gente vê prova de CESP, FGV, UPNET, tá bom? Então, pessoal, a última para finalizarmos de vez. Maria, no exercício do direito de petição, compareceu à Secretaria Municipal de Obras para solicitar que fossem adotadas as providências necessárias ao recapeamento asfáltico das ruas do seu bairro. Afinal, a falta de manutenção contribuiu para o aumento dos buracos e acidentes se multiplicaram. O servidor responsável pelo protocolo solicitou de Maria o comprovante de recolhimento de taxa de expediente, o que seria necessário para que o seu pleito fosse apreciado. Gente, aqui eu vou deixar para a gente responder no próximo bloco, porque aqui para falar sobre direito de petição, e eu vou finalizar com vocês aqui essa questão aqui, que no próximo bloco a gente vai ver, vai tratar sobre o direito de petição, remédio constitucional administrativo, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, tamo junto, garotinho!